você perdeu a primeira aula do curso Viver de Segunda Mão, lendo Kosinski e Valente, não tem problema, eu faço um resumo para você. Nós discutimos a respeito da crítica literária e da literatura como possibilidade de ampliação da sensibilidade humana. Sim, para tratar de vítimas de violência de Estado, é necessário muita sensibilidade. A dor do trauma não está no passado, ela é uma constante no presente da vítima. Nesse encontro, nós discutimos o conceito de justiça de transição a partir do romance do italiano Stefano Valente, Rosso nella notte bianca, que conta a história de Ulisse, um partigiano, um resistente italiano da Segunda Guerra Mundial, que se vinga de um fascista 50 anos depois do final da guerra. No próximo encontro, nós falaremos de cronosofia da vítima, ou seja, discutiremos se a vítima de violência de Estado percebe o tempo do mesmo modo que a história ou que a justiça. Vamos lá. Pessoal, então é o seguinte, ontem eu estava preparando esse curso, preparando os slides, e é bastante interessante o quanto em resumos a gente consegue prometer fundos e mundos, né? Então hoje eu espero conseguir dar conta de tudo aquilo que eu me propus a falar hoje, no encontro de hoje, né? Lembrando, né, eu acho que tem uma ou duas pessoas que não estavam no encontro passado, mas não tem problema, né? A gente vai retomar algumas coisas, as discussões continuam sempre em cima da literatura e justiça de transição, muita coisa será revista hoje daquilo que a gente conversou na semana passada. Antes de começar propriamente, né, eu queria lembrar para vocês o intuito desse curso. Esse curso, né, ele tem, além do objetivo da gente discutir e trazer à tona o projeto Conectando Culturas, do NECLIT, ele também tem funcionado como um auxílio às pesquisas dos pesquisadores que fazem parte desse núcleo. A insistência de discutir e de propor um curso sobre as nossas pesquisas. Então, aqui o que eu estou trazendo para vocês é a minha pesquisa de doutorado, né? Tudo que está aqui eu tenho discutido lá, quero ver se eu consigo levar para a minha tese, e as discussões que vocês trazem acabam sendo bastante importantes. Então eu espero que funcione para vocês tão bem quanto tem funcionado para mim. Só para lembrar, eu não sei essa barra, vocês devem estar vendo uma barra do Zoom, que eu não sei como levar ela para cima. Ela se arrasta assim. Ok. Eu acho que aqui pode ser que ela funcione melhor. Ela foi embora. Pessoal, lembrando então, no dia 22/8, a gente trabalhou com literatura e crítica como amplificadora da sensibilidade humana, né? Vocês devem se lembrar, a gente falou do George Steiner, falamos da Beatriz Sarlo, jornalista argentina, importantes nessa discussão a respeito de trazer a literatura para pensar vítimas de violência de Estado. Aqui, vítimas de violência de Estado, é importante a gente ressaltar de que tipo de vítima de violência de Estado a gente está falando. Eu estou trazendo principalmente a vítima de violência de Estado de períodos de exceção, como guerra civil e ditaduras. Hoje, a gente vai discutir um pouco em relação como é que funciona nessas obras que eu estou trazendo a questão do perdão e da culpa, né? No romance Rosso nella notte bianca e em Cá, Relato de uma Busca. E hoje veremos a questão da cronosofia da vítima, ou seja, como que a vítima percebe o tempo, né? Quais são as possibilidades, o que difere a interpretação de tempo da vítima, da história e até da justiça. E aí, claro, nos próximos encontros teremos as outras temáticas, Mulheres Sem Tempo, as personagens coprotagonistas nesses romances, Ana Rosa Sem Corpo, Nerina Sem Crime. Lembrando que nós já falamos de Nerina, que é a irmã do protagonista de Rosso nella notte bianca. E no dia 12, o último dia do encontro, que eu trouxe as epígrafes, né? A do Kosinski, caro leitor, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. E no caso do Valente, seres humanos, acontecimentos, territórios em Rosso nella notte bianca são autênticos, mas reelaborados pelo autor. Isso daqui vai ficar importante porque no último encontro nós vamos discutir a questão dos novos realismos, que é a leitura que eu faço para também, além da temática, é a leitura que eu faço para coadunar esses romances, né? O que liga eles.
é a questão da escrita a partir de uma ideia de novos realismos. Nós discutiremos esse conceito. E aqui eu queria, assim, não sei, se alguém quiser escrever ou se alguém quiser comentar, falar muito brevemente, para a gente retomar um pouco o que a gente vem discutindo, né, nesses 2 dias. Então, eu trouxe aqui literalmente uma pergunta para vocês. Eu tinha pensado em fazer um esquema mais resumido para dizer o que a gente falou, mas eu prefiro ver como é que vocês têm entendido como eu relaciono literatura com justiça de transição. Né? Então, refletindo sobre essa discussão acerca da interseção entre literatura e justiça de transição, quais conexões criativas e insights podemos encontrar ao unir literatura e justiça de transição? Ou para vocês pensarem, ou refletirem, se alguém quiser escrever no chat, ou se alguém quiser falar. Ok, pessoal, não vou deixar vocês mudos por muito tempo, não tem problema. A questão, pessoal, eu não consigo ver aqui se o chat... Ok, abri o chat. Ok, tudo bem. Não tem problema. Seja bem-vinda, Yael. Pessoal, uma das coisas mais importantes da gente lembrar é que a justiça de transição, enquanto conceito que a gente discutiu na semana passada, ela é uma série de medidas judiciais e não judiciais para tentar uma proposta de reconciliação após um período de exceção, seja ele uma guerra civil ou uma ditadura. O que nos interessa aqui são as medidas não judiciais, porque elas envolvem projetos ligados à memória e à produção cultural, que envolva essas discussões a respeito de vítima de violência de Estado, a respeito de graves violações dos direitos humanos, a trazer à tona crimes que não foram pensados enquanto crimes, a trazer à tona pessoas que foram vítimas de violência de Estado, mas não se consideram, ou o próprio Estado nunca considerou essas pessoas como vítimas de violência de Estado. E a gente tem a literatura enquanto um espaço de voz importante para esse tipo de discussão. Né? Então, é nesse sentido que eu estou trazendo para vocês a relação entre literatura e justiça de transição. Né? Eu estou trabalhando aqui com as questões não judiciais, principalmente com a questão da produção cultural e memorialística em relação a esses eventos. Né? Ok, então hoje a gente volta a discutir o romance do Stefano Valente, né, que é central na minha tese, é a partir dele que tudo começa, né, a partir desse romance, a partir dessa obra, que tudo começa. É publicado em 2016, lançado pela Feltrinelli na Itália. Como eu já falei para o Altamir antes, a gente ainda não tem uma tradução, quem sabe um projeto, um futuro próximo, traduzir esse romance e o outro dele, que também é bastante interessante, que é o La Fábrica del Pânico, que conta a história de um operário que trabalhava na fábrica da Eternit, trabalhava com amianto, e faleceu de câncer de pulmão. Né? Uma história autobiográfica do Valente, porque o Valente realmente perdeu o pai na fábrica da Eternit. Aí, a questão aqui é a seguinte, como é que o Stefano Valente, ele abre esse romance de um modo bastante interessante, porque ele vai retomar, ele vai trazer como epígrafe uma parte crucial de um outro romance que se chama Uma Questão Pessoal, do escritor e partigiano Beppe Fenoglio. Foi partigiano, foi combatente, foi resistente na Segunda Guerra Mundial, lutou na região do Piemonte, e depois que termina a guerra, ele passa a escrever, e praticamente escreve só sobre
praticamente escreve só sobre a experiência dele enquanto resistente, né? Tem uma série de romances, maioria póstumos, porque o Beppe Fenolio faleceu em 63, então bastante jovem, aos 41 anos, mas ainda assim conseguiu produzir bastante coisa. E temos o seu principal romance está traduzido para o português brasileiro, pela Berlendis e Vertecchia. Lembrando que eu não sei quando começa, mas depois eu passo isso em detalhes. Teremos outros cursos no Conectando Culturas e teremos uma especial sobre literatura e guerra. Então fiquem atentos lá no site para vocês poderem seguir depois os próximos cursos. Então, pessoal, o que acontece? O Valente, ele pega a epígrafe, como epígrafe, ele traz um trecho do romance, uma questão pessoal, que de um modo conecta, e a gente vai ver daqui a pouco, essa relação entre um passado de uma nação, né, que pega a questão da violência, e quais as projeções de futuro para essa nação, e aí depois o romance do Valente, que vem trabalhar isso de modo oposto, ou seja, ele estaria no futuro, pensando tudo isso passado que aconteceu. Então, me permita, eu leio para vocês esse trecho. Lembrando que esse trecho é da obra Uma Questão Pessoal. Então começa assim, é um combatente discutindo com um senhor de idade que ele encontra na rua. E aí ele começa, cito, este dia há de chegar. Sim, disse o velho, olhando Milton com excessiva intensidade. Claro que chegará, respondeu Milton, fechando de novo a boca. Mas o velho insistia em fitá-lo com uma avidez insatisfeita, talvez praticamente insaciável. Claro que chegará, repetiu Milton. E então, disse o velho, não perdoarão nenhum deles. Sequer um, assim espero. Nenhum sequer, disse Milton. Já combinamos. Todos vocês devem matar todos. Nenhum deles merece menos que isso. Na minha opinião, a morte é a pena mais branda para o menos ruim deles. Quem que são eles aqui, pessoal? São os fascistas, é deles que eles estão falando. Mataremos todos, disse Milton. Já estamos de acordo. Beppe Fenolio, Uma Questão Pessoal. O romance do Valente se abre com essa epígrafe. Então, ele já dita tudo aquilo que, de algum modo, o Valente vai discutir no romance, né? E aí, aqui é claro, vocês já devem estar lembrando de tudo aquilo que a gente já falou, né? Quando o Ulisses dá o depoimento na polícia, em que ele comenta por que ele se vinga, o que ele está falando, e ali ele conta toda a história dele. A partir dali, que Ulisses tem espaço à voz, né? Tem uma voz, que ele consegue contar a sua história. Aqui, antes de continuar nesse detalhe, o que eu queria comentar com vocês? Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei especificamente com a obra do Beppe Fenolio, Uma Questão Pessoal, onde lá eu trabalho mais especificamente a questão da Guerra Civil Italiana, os partidianos, os resistentes, os fascistas e os conflitos locais. Na dissertação, eu trabalhei como que a literatura constrói a ideia e a imagem do herói resistente partidiano. Porque depois que termina a Guerra Civil na Itália, se adota, naquele processo, né, de construção de uma nação, e ali no caso existia um processo efetivo de uma reconstrução nacional, onde tinha que se afastar a questão da memória e dos 20 anos de fascismo, e se adota, a partir de então, o resistente, o partidiano, se busca construir a imagem de herói em cima do resistente partidiano. E na dissertação eu acabo discutindo como é difícil e complicado essa tentativa de construir um herói nacional a partir de um elemento tão heterogêneo como esse, né? A partir de um partidiano. E aí, o que acontece? Na tentativa e na busca de um projeto de doutorado, eu não tinha em mente em chegar à justiça de transição, e muito menos depois a literatura da justiça de transição brasileira, argentina, chilena e assim por diante. Mas é na busca justamente da resistência
que eu acabo encontrando Stefano Valente, e depois de encontrar Stefano Valente, acabo encontrando a literatura brasileira da justiça de transição, a literatura argentina e a literatura chilena e assim por diante. Então, aqui, para a gente começar a discutir um termo importante que vai ser muito caro, tanto para o Fenólio quanto para o Valente. Lembrando também que o Beppe Fenólio escreve em um momento de transição, mas o Fenólio, na sua escrita, se concentra no período antes da transição. Não que a questão da transição também não apareça em suas obras, ela aparece. Fenólio também tem um conto bastante interessante que se chama Ettore Vallavoro, que conta a história, que provavelmente o Stefano Valente também acaba retomando esse conto, contando a história de um resistente, de um partidiano, que não se adapta mais na sociedade, que vem depois da Guerra Civil. Não consegue sair para trabalhar, não consegue se adequar à fábrica, e acaba partindo para uma vida criminal. Uma vida de crime onde ele se sente mais próximo daquilo que ele tinha vivido enquanto resistente, né? Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o quanto é importante nessa epígrafe a palavra perdão. Não perdoarão um deles sequer, assim espero. Então, o Valente vai trabalhar bastante bem com esse termo, né? Em que sentido? Então, aqui eu vou discutir com vocês um pouco o que eu tenho pensado em relação a períodos de reconciliação e perdão, né? O perdão, de algum modo, sempre vai ser, né, essencial para construir sociedades reconciliadas. Ele aparece. A questão do perdão vai aparecer em algum momento. Porém, tem suas limitações, né? Que é que eu espero deixar claro algumas dessas limitações. Então, eu trago aqui uma série de 3 pensadores, 3 filósofos bastante conhecidos, que discutiram a questão do perdão mais profundamente. Então, aí eu trago aqui só realmente uma frasezinha, que faz referência a esses pensadores. Isso, quem quiser depois, quem precisar, tem bibliografia de todo esse material, tá? Então, a Hannah Arendt vai pensar que a questão do perdão, diferentemente do que se acredita, ele não revoga nada, ou seja, ele não apaga ou não acaba com a violência, imposta e com a violência sofrida, né, com a violência perpetrada e com a violência sofrida. Porém, a Hannah Arendt vai dizer, se discutir o perdão é também um modo de prolongar a questão da reconciliação, ou seja, um modo de continuar discutindo isso, né? E aí ela traz um detalhe muito importante, que depois vai ter a ver com aquilo que a gente vai ver e rever hoje em relação à anistia, aos usos de anistia, né? E aí a Hannah Arendt deixa muito claro, ela diz, mas tem um detalhe, ninguém pode perdoar a si mesmo. Jacques Derrida já vai ter um pensamento um pouco diferente, não tão diferente. Porém, de algum modo, o perdão para Derrida toca a questão do imperdoável. Só existiria perdão para aquilo que é completamente imperdoável, senão não teria como eu discutir a questão do perdão. E aí aqui é claro que ele coloca bastante crítico, Derrida, e o Derrida teve participações importantes até em momentos de período de transição, que eu já vou comentar. E aí, aonde vai chegar essa ideia dele em relação ao perdão e aonde existiria a questão do imperdoável? E aí ele diz que isso acaba levando a nossa ideia de crimes que são imprescritíveis. Então eu falo assim, se eu tenho um crime que é imprescritível, então o perdão toca a questão do imperdoável. Independente, se o crime é crimes de grave violações dos direitos humanos, e eles são imprescritíveis, isso significa que estamos lidando com a esfera do imperdoável. Por mais que eu possa dizer e falar em relação a perdão, mas estamos tocando na esfera do imperdoável. E aí depois chega Paul Ricoeur, né, filósofo francês, que vai ter uma interpretação um pouquinho diferente, e é a que eu mais tenho utilizado na minha tese, né, a que eu mais tenho explorado na minha tese. Porque para o Paul Ricoeur, o perdão requer, antes de tudo, o reconhecimento da ação. Ou seja, Paul Ricoeur diz, só pode existir perdão onde existe reconhecimento de que houve violações, graves violações de direitos humanos. Se não existe esse reconhecimento, o perdão não tem sentido.
Para Paul Ricoeur, antes de tudo, é isso que acontece. E aí, esse perdão teria que funcionar enquanto equilíbrio entre busca por perdão e justiça. Só que tem um detalhe importante, porque para o Paul Ricoeur, o perdão não passa pela esfera institucional, pela esfera do Estado. O perdão é apenas um recurso da própria vítima. Quem dá ou não dá perdão é a vítima. Não existe uma discussão institucional em relação ao perdão para Paul Ricoeur. Não se pode falar em perdão de Estado para Paul Ricoeur. O perdão é da esfera do pessoal. E aí, só que ele comenta, né? Ele também vai além. E ele diz: o equilíbrio necessário entre perdão e justiça e a questão das consequências legais e sociais. Para o Paul Ricoeur, o perdão da vítima ao perpetrador parte antes de tudo, do pedido do perpetrador de um perdão, ou seja, de um reconhecimento da ação e da violência perpetrada, porém, no momento em que a vítima perdoa o perpetrador, isso não significa que o perpetrador se desvencilha das questões legais e sociais causadas pelo ato de violência. Né? Não separa essas coisas. Ou seja, e aí o Ricoeur é enfático, né? Ele diz, o perdão não apaga a falta da vítima, né? A ausência para a vítima causada pela violência de Estado, pela violência da guerra civil, e nem separa, e nem pode separar o culpado da ação. Né? Pessoal, até aqui tudo bem. Eu quero deixar claro que eu estou discutindo coisas que não são fáceis e não são fáceis naturalmente, e não são fáceis para mim. Né? Qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, a gente vai fazer assim, eu não preciso deixar para o final um espaço para a gente discutir. Vocês podem levantar a mão, podem interceder, podem... no momento em que vocês se acharem mais confortável. Então, acompanhando até aqui, algum joia para mim no chat, algum... Tudo beleza aqui, Leonardo. Ok, obrigado. Eu também. Aí, eu vou retomar só uma coisinha lá. Quando você fez aquela questão, eu fiquei com vergonha de falar, mas eu vou falar agora, que é Não, tudo aquela bem. Que que bom. você perguntou lá, né, as conexões, né, a Isso. insights lá que a gente vê em literatura e justiça. Não sei, por tudo que você vem expondo aí, né, tá parecendo assim, uma interpretação minha, que pode não estar correta também, né, mas esse papel da literatura, né, como uma tentativa de exorcizar esses traumas, essas dores, esses sofrimentos, né, porque isso tudo que você está colocando nos dois romances aí que você está analisando, o que acontece é uma ferida aberta, né? Que aquilo parece que continua Perfeito. sangrando todo o tempo, né? Fica incomodando. Então, me, me chamou a atenção esse fato. E essa questão do perdão também, eu também nunca tinha pensado por esse prisma aí, não é? E como é que uma vítima vai perdoar o agressor se ela já está morta, né? Como é que fica aí essa questão? Então, ótima pergunta também. A questão aqui é que a gente acaba trabalhando não igual os dois protagonistas do romance que a gente traz, né? Isso eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas é perfeito a sua pergunta, porque a gente acaba lidando e a sociedade acaba tendo que lidar com as vítimas que sobrevivem, Uhum. né? As vítimas que sobrevivem, ou seja, porque a questão da vítima que perde a vida, ela acaba tendo voz a partir das vítimas que sobreviveram. E aí Aham. também a literatura acaba sendo importante para trazer e dar voz para essa vítima, porque muitas vezes é fácil considerar a vítima que perdeu a vida nesses momentos, é fácil considerar o silêncio delas. Uhum. Né? Agora, quem pode trazer voz para essas vítimas, além da literatura, são as vítimas que sobreviveram e que muitas vezes não são categorizadas enquanto vítimas de violência de Estado. Não tem esse reconhecimento. Tá. Então, mas são elas que têm voz. Né? Ah, tem esse aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que foi parar o meu... Ah, tá lá atrás. Aquele livro lá eu trouxe, e vou trazer ele sempre, que é a questão da história, memória e violência de Estado, né? Lá, o historiador Bevernage, ele comenta sobre a questão das mães da Praça de Maio, e ele fala de um detalhe bastante importante. Teve um determinado momento em que o Estado argentino, no período de justiça de transição, ele, ele insiste em ir atrás em relação aos corpos dos desaparecidos. Na tentativa de se criar um monumento túmulo, a ideia era um monumento túmulo um monumento túmulo. E aí eu lembro aqui muito do Márcio Seligman Silva, que diz o seguinte: todo Ah, monumento é, antes de tudo, um memoricídio. Né? Ou seja, o monumento também ele é um instrumento que contribui e ajuda no sentido de esquecimento, não só de memória. Né? E aí as mães da Praça de Maio insistem naquele momento em que não querem. Uma parte do grupo das mães da Praça de Maio dizem que não querem a busca, não querem que encontrem restos de corpos, restos de roupa, vestido, não querem. E aí elas insistem numa frase que ficou bastante marcante, que era: a gente quer a reaparição em vida. Aí é claro que a gente não está lidando com uma questão de loucura das mães da Praça de Maio. Era nítido o pedido delas. Não é a questão de que para elas esses desaparecidos estejam vivos, mas é a questão que elas entendem a tentativa de silenciamento dessas vítimas que morreram. Porque a partir do momento que você tem a possibilidade do luto, a partir do momento que você tem a monumentalização desse crime que ocorreu, também passa para a possibilidade do esquecimento. E aí a insistência delas: eu não quero um resto de corpo de um ente meu. Eu quero que permaneçam como desaparecidos, como uma voz que ainda incomoda pessoas que continuam desaparecidas. É bastante interessante, bastante complicado, bastante, né, não são discursos simples, né? A gente aqui está lidando com um discurso bastante na esfera do sensível, né? Mas são os modos como alguns grupos vão interpretando esse período transicional. É claro que isso não era consenso entre as mães da Praça de Maio, tanto é que depois existe uma divisão. Existem as mães da Praça de Maio que querem, sim, a possibilidade de fazer, de completar o luto, e isso também é bastante compreensível, sem dúvida nenhuma. Tanto é que aqui a minha função não seria aquela de dizer qual que é o caminho certo. Não temos, né? Minha função aqui é interpretar e tentar entender como é que essas coisas funcionam. Paro por aqui, Altamir. Espero ter mais ou menos respondido sim. a questão que você levantou em relação à vítima que perdeu a vida, a vítima que não Ah, tem, de algum modo, ela não tem voz, né? De algum modo ela não tem, mas acaba tendo, né? Ela não, tem. excelente. Eu gostei muito disso que você falou, né? Porque ela tem voz a partir de das outras vítimas, né? De quem fica, dos parentes que vão tá resgatando essa história, tá contando, narrando isso de algum modo. Muito legal, Leonardo. Obrigado. Exatamente. Imagina. Ok. Perdão, não apaga a falta da vítima. Ok. Pessoal, vocês perceberam que meus slides, eles ajudam mais a mim, talvez, que a vocês, né? Eles me organizam aqui aquilo que eu quero conversar, né? Aquilo que eu quero passar para vocês. Então, vamos lá. Nessa sequência, o que que acontece? Aí a gente aqui começa a associar, né? A anistia e a questão de esquecimento, né? A anistia, pesquisando e lendo sobre como e os usos das anistias no mundo, principalmente nesses contextos de final de períodos de exceção, é muito comum a gente perceber esse uso aqui, né? A anistia usada por instituições estatais após violações de direitos humanos, como um modo também de já tentar uma rápida reconciliação, para tentar, de algum modo, que o período de tensão muitas vezes se constitui nesses períodos de transição,
sejam apaziguados, né? Lembrando que, de algum modo, de um modo ou de outro, e também discutir isso muitas vezes com no futuro, vendo o passado, ou seja, a gente no presente interpretando o passado, às vezes é muito fácil a gente pensar assim, aquela sociedade, aquele momento, aquele período, as pessoas que ficaram incumbidas de lidar com essa questão da transição, talvez erraram aqui, talvez erraram ali, talvez acertaram lá, acertaram aqui. Mas é importante sempre retomar que esse tipo de decisão tomada nessas horas não são tão fáceis, não são fáceis, né? Às vezes eu tento, faço o exercício de tentar me imaginar, né, com uma responsabilidade dessa. E aí eu penso no Palmiro Togliatti, que a gente falou na semana passada, que foi quem escreveu e colocou em prática a questão da anistia italiana, que depois vem ser chamada de colpo di spugno sui crimini fascisti, ou seja, o golpe de esponja em cima dos crimes fascistas. Claro, depois que a coisa acontece, é bastante fácil ter esse tipo de interpretação. Mas o Palmiro Togliatti tem sucesso em acabar com a guerra civil e fazer com que os dois lados depusessem as armas. E a partir dali pode existir uma discussão em relação a uma justiça de transição e a um período de reconciliação. Agora, o importante também é lembrar que nessa minha pesquisa eu tenho percebido que, indiferentemente, né, independentemente da interpretação de muita gente, de que o tempo pode apagar ou curar essas feridas, no caso da Itália, estamos aí para 70 anos do final da Guerra Civil. E ainda é uma discussão pertinente, é uma discussão que aparece em decisões políticas na Itália. Todo ano essa discussão volta no período do 25 de abril, que é o marco e a festa nacional da libertação do nazifascismo. Então, nós aqui, né, temos 30 anos, estamos indo aí para um pouco mais de 30 anos do final da ditadura militar, e aí a experiência italiana está nos dizendo que o tempo talvez não baste para resolver essas questões, para curar essas feridas, né? E aí a questão da anistia, enquanto imposição de um esquecimento institucional, né, ela visa uma terapia social emergencial. Isso aqui é uma interpretação do Paul Ricoeur, né, não é minha. É o Paul Ricoeur que diz isso, que muitas vezes a anistia ela é adotada como um modo terapêutico social emergencial. De qualquer modo, como eu já falei antes, é sim um importante recurso jurídico em contexto de violações de direitos humanos, né? É um importante recurso jurídico. Isso não dá para negar, né? E aí aqui eu volto. Vamos pensar então essas questões do perdão, essa questão da anistia e do esquecimento, e como é que ela se reflete na vida do protagonista Ulisse de Rosso nella Notte Bianca, né? Então, Ulisse é a imagem do perdão. Em Rosso nella Notte Bianca, os fascistas anistiados simbolizam o perdão do Estado. Então, eu não sei se vocês lembram, mas a gente discutiu aquela primeira... Esse encontro aqui. Quando o Ulisse dá o primeiro depoimento dele para a polícia, em que ele elenca todas essas coisas. E ele diz, olha, a anistia dos fascistas foi uma das coisas que me fez sofrer mais, e aí eu não via solução, e parecia que os fascistas que tinham vencido a guerra, e aí o Ulisse está em 1994, e para ele os fascistas estão retomando, estão voltando ao poder, né? Então para o Ulisse, e aí lembrando a decisão da epígrafe do Valente, o Valente também vai trabalhar de algum modo o quanto a questão do perdão passa pela esfera do imperdoável. Ulisse não consegue ver na justiça de transição que a Itália fez uma saída ou uma justiça para aquilo que ele sofreu. Então, assim, para ele não tem, a questão do perdão não está colocada. A questão do perdão, ela está colocada como está colocada na epígrafe que vem de uma questão pessoal do Fenólio. Ou seja,
aquele resistente do passado, né, agora do passado, aquele resistente que pensa uma projeção de futuro em relação ao não perdoar nenhum fascista, como é que isso, o Romance do Valente traz a discussão, como é que isso poderia ou não resolver essas questões transicionais? E é claro que o Valente, de algum modo, deixa claro que não é a saída, né? O Ulisses não resolve com a vingança dele o problema transicional e o problema da reconciliação nacional. Né? Não resolve. Não seria a saída. Aquela saída pensada lá no contexto de guerra, ela não seria possível. E aí, aqui também retoma, em relação a Ulisses, a imagem do perdão, a questão do apagamento da falta da vítima e afastamento do crime do perpetrador. É o que Ulisses percebe. Ulisses percebe que a falta que a irmã dele traz para ele, violentada durante a Guerra Civil Italiana, não é pensado essa falta, ou seja, não é considerado. Tanto é que o Ulisses, quando dá o depoimento, ele diz, olha, como queimaram a minha cabana, que tinha meus animais dentro, me deram direito aí a uma pensão. Ele apresenta um papel desse, dizendo que ele tem direito à pensão porque ele perdeu a cabana e alguns animais. Mas a questão realmente da falta que a vítima sente não é discutida, ela não vem colocada em discussão. E é isso que acaba movendo também o crime de Ulisses. E depois, quando os fascistas que participam da violência contra a irmã são anistiados, para Ulisses é justamente a questão eu afasto o crime do perpetrador. O crime existe, ninguém está dizendo que o crime lá não existe. Mas é como se a gente não tivesse a entidade da ação, o ser da ação. O crime existe, mas ele se desvencilha daqueles que cometeram, a partir da anistia. No caso do Ulisses, do Stefano Valente. E aí, né, aqui eu já começo, eu quero acreditar que depois de tudo isso que eu falei, começa a ficar claro como é que eu fui chegando também na questão da literatura da transição, dessa literatura que eu tenho chamado de literatura transicional, porque são literaturas que não estão tratando só da temática da ditadura ou da Guerra Civil Italiana em cima delas. Né? Beppe Fenolio escreveu sobre a resistência italiana. Pouco escreveu sobre a questão da transição. Valente toca a questão da resistência, mas Valente escreve sobre o período transicional, sobre as dificuldades de uma vítima de violência de Estado de se readaptar à sociedade e as percepções dela de quanto que essa reconciliação tem falhado. Né? E então, uma das aproximações que eu começo a fazer com a literatura brasileira, principalmente com a do Bernardo Kucinski, esse simpático senhor que vocês estão vendo aí na foto, apesar de eu usar a boina também, mas não é exatamente uma homenagem a ele, apesar que poderia ser, não seria um problema. Mas o que acontece? Bernardo Kucinski escreve e publica em 2011 pela editora Expressão Popular, primeiramente, K, Relato de uma Busca. Relato de uma Busca foi inserido depois, não faz parte da primeira edição. Né? E depois ela sai, em 2014, pela Cossack Naif, e depois, com o fechamento dessa, o romance passa para o selo da Companhia das Letras. Né? Relato de uma Busca conta a história de um pai que vai atrás da filha desaparecida. Né? E aí a gente tem que lembrar que é bastante autobiográfico o romance do Bernardo Kucinski, porque a desaparecida do romance é a irmã do Bernardo Kucinski, chamada Ana Rosa. E aí ele consegue construir nesse romance não apenas os problemas que o pai vai enfrentando nessa busca pela filha durante a ditadura militar, ou seja, praticamente no momento em que ela desaparece, começa a busca dele. Mas como modo que ele constrói o romance, ele consegue ir discutindo aquilo que veio depois. Porque o narrador,
O narrador sabe de tudo o que aconteceu depois. O narrador, muitas vezes, intervém na história dizendo, ó, esses personagens não imaginariam que aconteceria assim. Então ele vai dando detalhes, ele opera como se ele conta a história que acontece no passado, mas ele tem consciência, ele sabe do que acontece no futuro. Né? E aí ele consegue jogar com essa questão transicional. E aí, claro que aqui fica bastante nítido que a minha primeira relação entre a obra do Valente com a do Bernardo Kucinski, ela passa pela questão da temática, justiça de transição, principalmente. Cada um em seu contexto, cada um em seu período, cada um geograficamente localizado, mas, de algum modo, a questão da justiça transicional, ela é universal. Ela não se restringe a uma questão de fronteira, ela não se restringe a um espaço geográfico localizado ou a uma única nação. É claro que cada nação vai ter os seus problemas, as suas questões transicionais e assim por diante, mas ela é uma discussão bastante universal, que nos permite fazer essa relação entre esses dois romances, trazer esses dois romances a partir da temática. E aí, pessoal, aqui é o seguinte, né? Então, algumas aproximações que eu faço. Existe a questão da culpa, ela atravessa esses dois romances, né? E aí, pô, a vítima e a culpa, sim, muitas vezes a vítima de violência de Estado, muitas vezes ela sofre com uma questão de culpa. E aí, nesses dois romances é central a questão da culpa, né? No caso de Ulisse, o que move ele à vingança não é toda a discussão da justiça transicional italiana, mas é a culpa que ele sente pelo suicídio da irmã. Porque, para ele, durante toda a vida, durante a janela de 50 anos, desde da violência sofrida até a vingança, ele carrega essa culpa do fato de ele ter ido para as montanhas com os resistentes, os fascistas irem até a casa dele, não encontrarem ele e violentar a irmã. A irmã sofre com a questão da violência, não tem não tem um respaldo jurídico depois que ela entra na questão do tribunal e tal, e aí não vem considerado crime de guerra o caso dela, então ela não vem considerada uma vítima de violência de Estado, não tem direito à indenização, não tem direito a nada, e aí em 45 ela se suicida, ela se mata. E aí o Ulisse carrega essa culpa, e é essa culpa que vai levar ele à questão da vingança. Não toda a discussão da justiça transicional. Isso vai aparecer depois, quando ele dá o depoimento. Mas o que leva ele à vingança é a culpa. E aí também é esse sentimento de culpa que para ele, que permite a ele a questão do estar sendo punido. Depois, ser preso para ele é tranquilo, porque ele ainda está pagando uma culpa. Então, ao pagar essa culpa, a questão da punição, ela entra na conta da culpa que ele carrega, que ele sente. Então tem esse trechinho aqui que ele deixa bem claro a questão da culpa. Não só esse, isso volta no romance inteiro, né? Então eu leio para vocês, vou citar, né? Nerina, deveríamos ter nos juntado aos rebeldes. Deveríamos ter nos juntado aos rebeldes à força. Não tínhamos outras possibilidades. Não tínhamos. Nerina, mesmo que eu tenha lamentado a vida toda que se eu não tivesse ido para as montanhas com os rebeldes, talvez você estivesse viva, minha Nerina. E aqui é importante lembrar, né, que no final do romance, depois que o Ulisse dá o depoimento, toda a conversa que ele tem nas últimas 5 páginas do romance é direcionada a Nerina, que já está morta. E ele conversa com ele. E ele conta tudo o que aconteceu. E aí ele conta que... E aí ele entende que a partir daquele momento, a Nerina poderia descansar tranquilo. Porque a vingança tinha sido completada. E que ele também, Ulisse, não tinha mais sentido até na própria face da Terra. Que ele já não... Que ele já se libertava, de algum modo, também dessa culpa. E aí, como é que isso aparece em K? Como é que a questão da culpa também é central em K? A busca é intensificada pela culpa que K sente ao descobrir detalhes da filha após o desaparecimento.
Ou seja, o K, quando ele começa a ir atrás da filha e a procurar a filha e a entrar em delegacias e a conversar e pagar informante, e aí todo o romance é baseado nisso, de como é que o Estado vai despistando, ou vai despistando e dando esperanças para essa vítima, né? Para o protagonista K. Ele vai descobrindo não apenas a questão do desaparecimento, mas ele vai descobrindo a própria filha. E ele vai conhecendo a própria filha, muitas coisas das quais ele nem imaginava. Então, e aí ele se questiona, como é que eu nunca percebi que minha filha já fazia até parte da militância? E aí ele descobre que a filha se casou, e ele vê fotografias do casamento da filha, e ele nunca soube disso. E aí essa culpa é que também vai movendo ele em direção à busca, que ele leva com afinco, né? Além dessa culpa, K, protagonista, carrega a culpa do sobrevivente. A culpa do sobrevivente ela é bastante complicada, né? Bastante discutida quando se estuda a Shoah, porque muitos judeus sentem a questão da culpa por ter sobrevivido. Como que é uma violência tão grande, eu sobrevivi, e outros não? K, além de ter sofrido a questão da violência da ditadura militar brasileira, o K, ele participa ele estava nas primeiras, ele vivencia a perseguição nazista na Polônia, né? K é um polonês, um judeu polonês, e vem para o Brasil antes de 45, se eu não me engano. Aqui eu posso estar errando por um ano a mais, um ano a menos. Mas ele não chega a fugir de quando realmente o cerco fecha. Ele já escapa da Polônia assim que começa a perseguição nazista local. Então, o K já traz a questão da culpa do sobrevivente e se soma à culpa de não ter observado a filha, de conhecer a filha depois do desaparecimento dela. E aí aqui tem um trechinho bastante bonito, que eu gosto muito, com vários trechos bonitos nesses dois romances. Apesar de eu gostar muito mais da escrita do... Eu gosto muito mais da escrita do Bernardo Kucinski, porque aqui também a gente acaba lidando com uma questão geracional de autor, né? Bernardo Kucinski, jornalista, foi professor da USP, foi correspondente, foi assistente parlamentar não, foi assistente correspondente, que chama? Acho que sim. Talvez a palavra não seja essa. Mas foi correspondente no primeiro governo Lula. Então ele fazia a questão da cobertura internacional, né? Então, o Bernardo Kucinski tem uma intimidade com a escrita que é bastante interessante. Ele consegue jogar muito bem com isso nos contos e no romance. Então, indico a leitura, pessoal. Não deixem de ler Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. Então, pessoal, para trazer essa questão da culpa que o K sente, eu selecionei esse trecho, que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu vou ler. No capítulo chamado Um Inventário de Memórias, aqui que ele vai fazer? Ele vai trazer a questão da fotografia e o quanto a fotografia vai ser central para ele nessa questão de imaginar e pensar a própria filha, já desaparecida, né? Então ele começa, cito, as fotografias estavam em desordem, misturadas com cartas e negativos. Havia também um maço de receitas médicas. K encontrou a caixa azul por acaso, atrás dos tomos de sua enciclopédia Yiddish, encadernada na mesma cor e tonalidade. Era como se a filha tivesse posto ali de propósito, para só ele a encontrar, ou a teria escondido para ninguém encontrar. Quando deparou com as fotografias da filha, em situações e cenários que nunca imaginara, percebeu de novo o quanto da vida dela ignorara, e ainda ignorava. Além da pose com as duas amigas que ele conhecia bem, e as fotografias previsíveis no trabalho, trajando o avental branco do laboratório, havia outras, surpreendentes. Numa delas, a filha monta um cavalo. Em que sítio ou fazenda isso teria acontecido? Em outra, rodopia, numa roda de dança. K ergue as fotografias uma a uma e as examina com vagar. Vestígios preciosos, pedaços da vida da filha.
tenta, sem sucesso, identificar a cidade do interior na foto da filha ao lado de um coreto, no centro de uma pracinha. E só agora percebe, naqueles recortes de tempo e espaço, como a filha fora um ser frágil. K nunca imaginou que fotografias pudessem suscitar sentimentos assim fortes. Algumas parecem até querer contar uma história. Para ele, isso só conseguiam com Putin ou Chalem, com a força das palavras, ou seja, para o K, que era, o protagonista era escritor de Yiddish, né, a antiga língua dos judeus, e escrevia poesia em Yiddish, e aí ele acreditava que provavelmente a fotografia jamais poderia trazer essas emoções, e sim a palavra. Né? Então, e depois aquele continua sempre observando essas fotografias e vai pensando a filha e vai construindo a própria culpa. Essa culpa que ele carrega de não ter conhecido a filha em vida ou antes do desaparecimento. Porque, além de tudo, vai sempre, e até o final da vida do próprio K, vai restar a questão da dúvida, porque ela permanece desaparecida. O pai morre antes do período transicional. Então, ele não sabe, ele não fica sabendo depois da questão das investigações, o que vai acontecer, assim por diante. Apesar do narrador, sim. O narrador sabe. Até aqui tudo bem, pessoal? Agora que a coisa fica um pouquinho mais truncada, porque né, são as partes também que são difíceis da minha escrita, né, e das minhas interpretações. A outra Mas acho. questão... Ah, Sim, por desculpa. favor. Não, mas acho que ela fica mais interessante até à Ah, medida que não, você está interessante falando. sim, E mas sim, interessante provavelmente, Altamir. A questão é a dificuldade interpretativa dessas Uhum, questões sensíveis, né? A gente nunca pode uhum, esquecer isso. Lembrando que o mote do curso era esse, né? A questão da gente ampliar nossa sensibilidade, uhum. né? Mais do que dar ideias ou conceitos prontos, como se fosse resolver o problema, né? A outra aproximação que eu faço é em relação à dessubjetivação dessa vítima de violência de Estado e como que elas aparecem nesse romance. Nos dois casos, e quase ao mesmo tempo no romance, elas acontecem, né? Depois que o Ulisses é preso e ele dá o depoimento dele, ele começa a conversar com a irmã, e aí ele termina o romance conversando com a irmã, na prisão, ou seja, a irmã espectral, né? Ele começa a dizer o quanto ele já não se sente mais humano, o quanto a questão de tudo aquilo que ele viveu, de todo o sofrimento enquanto vítima, vai tirando vai dessubjetivando esse indivíduo, esse protagonista, esse personagem, né? E aí ele diz assim, as traduções são minhas, tá? E Ulisses diz, nem eu permaneci humano, um ser humano, diz Ulisses, nem eu tenho ainda a humanidade. A ânsia e o nervoso me mordem. Já não conheço ninguém, e ninguém me conhece. E aí ele vai, como se realmente fosse deixando, depois da vingança, um pouco de voz, depois dessa voz, a conversa com a irmã, e a partir disso, de novo, um esquecimento. Olha que interessante. Olha o que o Bernardo Kucinski traz na epígrafe. O Bernardo Kucinski traz na epígrafe um trechinho do Mia Couto de Terra Sonâmbula. E aí ele diz assim, ó, acendo a história, me apago a mim. No fim desses escritos, serei de novo uma sombra sem voz. Praticamente o destino que Ulisses vai tendo no Romance do Valente. Aí, como é que aparece a questão da dessubjetivação no Romance do Kosinski? E aí tem um trecho que eu achei bastante icônico, bastante forte, bastante marcante, que é esse daqui. Quando o K percebe a si mesmo, não apenas a filha em relação à fotografia, mas existe um momento que ele lança um olhar sobre si mesmo, né? E aí, no romance está assim, cito, ao deparar na vitrine da grande avenida, com sua própria imagem refletida, um velho, entre outros velhos e velhas, empunhando como um estandarte a fotografia ampliada da filha, dá-se conta, estupefato,
de sua transformação. Ele não é mais ele, o escritor, o poeta, o professor de Yiddish. Não é mais um indivíduo, virou um símbolo, um ícone do pai de uma desaparecida política. Então ele vai perdendo a própria identidade passa a ter essa identidade de um pai de uma desaparecida política. E isso é sintomático no romance, conforme ele vai nos embates com as instituições de Estado, onde ele vai procurar a filha, o quanto ele vai sendo nominado pelos agentes de Estado, perpetradores de violência, enquanto, o pai da desaparecida, o pai da fulana, o pai da militante, o pai da combatente, e vai perdendo toda a identidade da qual ele sempre, de algum modo, construiu. Né? Então, vai atuando aqui a dessubjetivação e subjetivação, né? Dessubjetivação no sentido humano, para se tornar um ícone, uma imagem, um ser praticamente sem identidade. E a outra questão que para mim chama muita atenção nesses dois romances, e que eu aproximo os dois, é a questão do silêncio. O silêncio ele acaba sendo central, porque eu nunca tinha conseguido pensar até então, né, já discuti a questão do silêncio, mas de um ponto de vista historiográfico. Michel Polack escreveu um interessante ensaio em que ele fala da questão do silêncio depois da Shoah, e ele analisa como é que muitos sobreviventes do extermínio dos judeus nazistas acabam... muitas vezes não aparece o testemunho, muitas vezes não falam. E como é que esses judeus sobreviventes acabam também, de algum modo, ao se readaptarem na sociedade deles, também usar o silêncio como uma forma de proteção, por conta de saber que aquela sociedade toda sabe o que aconteceu. Então, para que também a questão do retomar sempre isso não gere um desconforto naquele local. Agora, para mim foi bastante novo, bastante interessante e bastante estimulante pensar como a literatura pode representar o silêncio dessas vítimas. E aí aqui eu tenho, né, um trechinho do Valente, onde, antes de tudo, o silêncio no romance do Valente é marcado pela janela temporal. Né, isso é importante dizer. O Valente consegue deixar claro que o Ulisses está calado, está mudo, ele está em silêncio, até o momento da vingança. E é a vingança que desencadeia o falar de Ulisses. Ulisses só tem voz a partir da vingança. Antes disso é o silêncio. Não tem nada. E aí eu trago um outro trecho para além da questão da janela temporal. Né? E aí eu cito, rapidamente. E então permaneço imóvel. Isso ele conversando com a Nerina já no final do romance. Aqui ele já foi condenado, ele está dentro da prisão, ele está numa prisão manicomial, e aí ele conversando com a irmã diz, né? E então permaneço imóvel diante das dores, e não me mexo, eu permaneço imóvel com todas as coisas inundando minha mente. E não faço nada, não digo nada, e talvez por isso tenha aumentado a dose dos remédios. Ou talvez sejam os próprios remédios que me deixam mudo, que não me deixam falar. E, no entanto, para mim, o não dizer é algo que me deixa tranquilo. Mas as dores me impedem de trabalhar na marcenaria. E a tristeza retorna e me consome por completo. E penso em você novamente, Nerina, que não consigo mais tirar da minha cabeça. E se tornou como uma obsessão, um pesadelo, que se não fosse por mim, você ainda estaria aqui. E tento dormir, mas até mesmo dormir se torna difícil. Então, a vingança também, a partir desse fragmento, a vingança também não traz o alívio da culpa que o Ulisses sente. E aí, no caso do K, como é que isso aparece? Página 125. Pessoal, provavelmente hoje a gente não consiga falar sobre a questão da cronosofia da vítima, mas não tem problema, a gente retoma logo de início no próximo encontro, tá ok? A questão do silêncio em K, ela aparece assim.
No capítulo que já tem um nome bastante sugestivo, que se chama O Abandono da Literatura. Então aqui é importante a gente lembrar que K era um escritor, um poeta e um professor de Yiddish, né? Então, ele diz assim nesse capítulo, eu vou ler fragmentos, tá ok? Mas estou citando. Desde que subir atento, degrau a degrau, a escadaria da Cúria Metropolitana para o encontro com o arcebispo, que discutia a questão dos desaparecidos, cá pensara registrar por escrito seus pensamentos. Suas observações tão fortes foram as impressões daquele dia, além de seu simbolismo especial, uma autoridade da Igreja Católica. Lembrando que o K era judeu, mas também já tinha uma certa repulsa por tudo que era ligado a uma questão de religiosidade. E aí, o que me chama muita atenção é essa parte. K chegou a compor vários cartões com registros de episódios, diálogos, cenários, mas ao tentar reuni-los numa narrativa coerente, algo não funcionou. Não conseguia expressar os sentimentos que dele se apossaram em muitas das situações pelas quais passara. Por exemplo, no encontro com o arcebispo. Era como se faltasse o essencial. Era como se as palavras, embora escolhidas com esmero, em vez de mostrar a plenitude do que ele sentia, ao contrário, escondessem ou amputassem o significado principal. Não conseguia expressar sua desgraça na semântica limitada da palavra. No recorte, por demais preciso do conceito, na vulgaridade da expressão idiomática. Ele, poeta premiado da língua Yiddish, não alcançava pela palavra a transcendência almejada. Então essa é a forma que eu encontrei no trecho do K, que denota o silêncio. Mas é interessante pensar a questão do silêncio da palavra, a questão da impossibilidade de dizer, a impossibilidade de dizer. A impossibilidade, de algum modo, testemunhar a própria violência. E aqui, a gente tem que lembrar que tanto Ulisses quanto K não são os torturados ou os diretamente violentados. Eles são sobreviventes de vítimas de violência de Estado. São também vítimas de violência de Estado. E a palavra, o poeta premiado, não encontra a palavra que dê conta das sensações. Emudece. A partir daquilo que ele sempre acreditou ser um modo de se expressar, ou aquilo que poderia representar as coisas, não dá conta dos seus sentimentos. Né? Bastante forte esse trecho, porque ele traz também toda a questão que já foi discutida, não por nós, claro, mas por tantos filósofos e pensadores, a respeito da impossibilidade. Tem a famosa frase do... Vocês vão me ajudar a lembrar aqui, provavelmente. Eu vou lembrar a frase, não vou lembrar o autor. Porque eu estou dando aula e como a gente fica um pouco nervoso, a gente esquece o nome de alguns, né? Mas a questão do depois de Auschwitz é impossível escrever poesia. Né? Então, o Bernardo Kucinski consegue trazer isso no romance e de um modo bastante interessante, que vai se refletir no silêncio do próprio protagonista, na impossibilidade de contar aquilo que ele está vivendo. Né? E aí, pessoal, temos aqui mais 15 minutos. Alguém quer comentar alguma coisa? Julião, por favor. O Levi, não é que fala sobre o Primo Levi, que fala sobre a capacidade de fazer poesia? Não, o Primo Levi também diz isso. Não, mas tem um Tá, filósofo, que essa frase é de um filósofo que eu não vou lembrar agora. tá. Mas eu queria lembrar que você agora, com essa última fala sua, você respondeu uma questão. Qual a ligação da literatura com a descrição das vítimas e da justiça de transição, né? Talvez a literatura seja que consegue dar a palavra, consegue explicar o sentimento, porque a violência é tão grande do indivíduo que talvez ele não, como você não colocou muito claramente, né? Não dá conta de explicar aquilo, né? E aquilo nunca vai chegar no ouvido das pessoas que não são envolvidos com isso, a não ser através de uma literatura, através de uma tradução literária. É A essa que eu... literatura, a literatura produz ouvintes dos testemunhos de violência sofrida. E a gente tem que lembrar que não existe testemunho se não existe ouvinte. Perfeito. É uma condição.
Sine qua non. Não tem, se eu não tenho, eu posso ter o testemunho, mas se eu não tiver ouvinte, eu não tenho testemunho. Não se testemunha para aquilo que não se ouve, né? E a literatura é sim, é um espaço de criação de ouvintes para os testemunhos, sem dúvida nenhuma, né? Isso aí, obrigado. Imagina. Pessoal, alguém mais alguma questão? Eu não sei se eu começo a discutir a questão da cronosofia da vítima, se a gente deixa para a semana que vem. Eu, Aceito, desculpa, Leonardo. eu também aceito indicações. Ah, não, eu só queria, né, falar alguma coisa sobre essa questão de literatura e silêncio que você Sim, falou, porque eu vejo aí essas duas personagens femininas, né, a Nerina e a Ana Rosa, como perfeito. construções de silêncio, né? Elas não falam, né? É alguém que tem que falar por elas, né? E é muito bacana isso. Depois eu vou procurar um certinho para você. Tem um título de um livro, O Silêncio na Literatura, que é uma professora da Universidade Estadual de Maringá, Luzia Tofalini, e ela analisa a questão do silêncio no Gonçalo Tavares. Ah, Não sim. vou, não vou lembrar a obra agora, mas depois, se eu conseguir essa informação, eu tenho o teu e-mail ali, eu passo para Ah, você. legal, obrigado. Isso me interessa muito, muito. Eu espero Isso. já ter conseguido tocar, né, a partir da minha pesquisa na questão do silêncio na literatura. Mas ainda Uhum. me interessa muito. Não, mas eu acho que você já, pelo menos, plantou na gente, enquanto que está assistindo aí o teu curso, a importância dessa questão, né? De se dar voz a essa vítima que não pode falar, essa vítima que, de algum modo, ela está silenciada, mas aí vem esse personagem narrador, né, que, de algum modo, vai estar dialogando com ela e vai estar fazendo ela falar também. Achei incrível aí também essa questão do final desse romance do Rosso nella Notte Bianca, que o protagonista vai falar com esse espectro da irmã, etc. Sim, De algum modo vai sim, pôr, vai tirar esse silêncio dela, vai fazer ela própria conversar com ele, né? sim, Mas era sim. isso, era Perfeito, isso. é isso mesmo. Não, isso aqui já me ajuda bastante, até vai me ajudar no nosso último encontro, né? Pensar a questão do silêncio da Nerina e da Ana Rosa, que só vão ter voz a partir justamente das vítimas sobreviventes, e Uhum. que muitas vezes carregam a culpa por terem sobrevivido. Ok. É bastante central isso. Mais alguma coisa, pessoal? Senão eu acho que com 10 minutos, eu acho que eu poderia apenas começar a discutir e deixar, de repente, vocês mais intrigados para a semana que vem, né? O quanto outra discussão central é a respeito da cronosofia da vítima. Isso apareceu também durante a minha pesquisa. É trabalhado principalmente nesse livro do historiador Bevernage, História, Memória e Violência de Estado, Tempo e Justiça. Está traduzido para o português brasileiro, um grupo de historiadores que traduziu, uma obra bastante importante, bastante pertinente também para pensar a questão da justiça de transição no Brasil, né? Segundo o historiador Bevernage, o que acontece? Qual que é a tese dele? Ele analisa e pesquisa principalmente a questão das relações entre as comissões de verdade e a questão das decisões jurídicas em relação aos crimes e às violações aos direitos humanos cometidos nesses períodos de exceção. É claro que ele se pauta apenas em três, né? Por escolha dele, ele escolhe Argentina, transição na Argentina, o final do apartheid e o final da Guerra Civil em Serra Leoa. O que chama atenção, e aqui eu também retomo o porquê que eu trago lá na frente o Derrida. O Derrida foi um dos convidados num dos encontros da Comissão da Verdade da, do final do apartheid na África do Sul, e ele fez um pronunciamento bastante interessante, que marcou muito, né? Até gerou bastante, tem o vídeo no YouTube, dá para encontrar, tá com legenda e tudo. E lá ele questiona qual seria a função do recolhimento de todo aquele material que se torna arquivo a partir dos testemunhos e da descrição das violências perpetradas e sofridas, qual que era o plano e do que se fazer com aquele material. E aí ele traz a imagem de um arquivo que é colocado num
cofre, ele diz, porque muitas vezes a gente arquiva tudo isso e coloca num cofre. E aí o cofre que guarda um documento, um arquivo importante, muitas vezes guarda para que a gente possa se esquecer, né? E aí ele abre esse discurso dele, né? E aí aqui a gente lembra o que ele estava trazendo em relação ao perdão, que tocava a esfera do imperdoável e a questão depois que vai trabalhar a imprescritibilidade. Então, para o Derrida, se existe uma imprescritibilidade, é importante que fique claro para ele o que vai ser feito com esses arquivos, né? Porque o arquivo é também um instrumento de esquecimento, para que a gente possa anotar alguma coisa, anotamos alguma coisa, para que a gente possa se esquecer e lembrar depois, né? Mas a questão do lembrar depois, ela vem por fragmentos. E aí, muitas vezes, aquilo que vai ser apresentado esconde aquilo que está por trás, que depois é o tema da obra do Derrida, que é Mal de Arquivo, né? Então, o que eu quero conversar com vocês, isso vai ser na semana que vem, mas aqui eu já dou para vocês uma breve introdução, né? Então, para o Bernage, existe uma diferença para ele clara de como é que a história, de qual que é a cronosofia da história, a cronosofia da justiça, e como ela se distingue da cronosofia da vítima. Cronosofia a gente está entendendo como uma pessoa ou uma determinada sociedade interpreta e entende o tempo. Então, para ele, o tempo da história, e aí ele faz um questionamento bastante interessante, bastante forte, ele diz no livro que o tempo da história, de algum modo, se alinha mais ao tempo dos perpetradores de violência do que do tempo da vítima. Porque ele considera o tempo da história enquanto o tempo irreversível, né? E aí ele vai dar esse nome. A questão do tempo irreversível como a historiografia, como a história pensa o tempo. Ou seja, ele está no passado, eu não mudo, eu posso interpretar as consequências daquilo que acontece e dar novas interpretações do presente, mas o passado eu vou distanciando ele. Se a gente imaginar uma linha do tempo, eu vou afastando ele. A historicidade trabalha, o historicismo trabalha desse modo. E aí ele entende que a questão, que os traumas do passado de uma vítima assombram constantemente o presente da vítima. Então a vítima não consegue necessariamente entender esse distanciamento, ela não percebe, ela não tem essa questão do distanciamento da violência sofrida. Essa violência ela retoma, ela é um trauma, ela está sempre presente. Ela não está nesse passado que a história acaba trazendo também junto com as comissões de verdade. E aí, para o Bernage, a questão do... E aí é interessante também como ele traz o tempo da justiça. Para ele, o tempo da justiça é o tempo reversível, porque o modo como a justiça trabalha, ela considera que ela atua no ato e no momento da violência perpetrada, a partir da sentença, né? Condenado ou absolvido, ela não está atuando no presente, ela está atuando na ação que foi cometida por um determinado indivíduo. Então, ela atua no passado, né? Esse seria um tempo reversível na cronosofia da justiça. E para o Bernage, a cronosofia da vítima de violência de Estado estaria mais próximo do que ele chama de o tempo irrevogável. Então, não é nem um tempo distante e não é nem um tempo reversível. Não é nem o reversível nem o irreversível. Mas é um tempo que não pode ser apagado. Ele é irrevogável. E aí o Bernage, no livro dele, até no final, ele vai dizer, vai falar assim, olha, se vocês estavam esperando alguma receita para a gente pensar a cronosofia da vítima, bem, ele até comenta e diz assim, ó, talvez eu iluda muitos leitores, né? Porque não tem. Receita não tem. Mas ele vai saindo em direção à filosofia para pensar o tempo da vítima. E ele vai trazer o Derrida e a questão do espectro em Derrida, que depois também dá para pensar na questão do espectral da Nerina. Agora, uma das minhas propostas em termos de tese de doutorado é que a saída para pensar o tempo da vítima de violência de Estado é a literatura. A literatura permite que a gente pense
essa cronosofia da vítima, que a gente consiga entender ou interpretar esse modo de compreensão temporal da vítima de violência de Estado. Eu paro por aqui, pessoal, faltando 5 minutinhos. Se alguém quiser alguma dúvida, alguma indicação de leitura, o espaço é de vocês. Aqui, né, meu muito obrigado, sempre meu muito obrigado pela atenção de vocês. Sempre temos aqui bravos resistentes até o final desse curso, numa terça-feira de manhã. Pessoal, rapidamente, eu queria só comentar... Não, deixo para a semana que vem. Escuto vocês. O canal está aberto. Não, só queria agradecer mesmo, Leonardo, foi super bacana também hoje e para mim está sendo a maioria das coisas aí novidades, né? Então, muito legal. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Altamir. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Bom dia. Até semana que vem. Bom Bom dia. dia. A Ana Guimarães está aqui ainda. Ana, você pediu para eu repetir o nome da autora. Eu acabei dando a aula aqui, eu acabei não lendo os comentários no chat, pessoal. Repetir o nome de qual autora, Ana? Se eu posso te ajudar ainda? Bom dia. Bom dia. Foi a autora que o colega, obrigada. Foi a autora que o colega comentou, Luzia, uma que é professora de Maringá, parece, anotei. Tofaline. Mas, Ana, depois eu posso disponibilizar o nome do livro e dar mais informações para vocês. É que agora na cabeça não vem, a minha memória anda péssima. Eu tive Covid também e já não era assim uma beleza de memória. Aí ela ficou horrível. Mas aí no próximo encontro, e eu vou Sei passar bem. para o Leonardo, né? E aí ele pode disponibilizar para você, ou no próximo encontro também, eu dou o título certinho até aí a editora. Sem Tá dúvida bom? nenhuma. Lembrando que eu Joia, fiz obrigada. um grupo de WhatsApp, se a gente quiser entrar lá também, colocar alguma coisa por lá, e depois a gente tenta, né, entrando, e aí a gente vai disponibilizando. Mas todo mundo aqui tem meu e-mail, né? Estou bastante disponível para aquilo que vocês precisarem. Tá ok? Obrigado, Ana. Maravilha, obrigada, professor. Aulão, tá show. Bom, pessoal, um abração, então, e até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Nos vemos Valeu muito terça-feira que mesmo. vem. Obrigado. Leonardo, mais uma vez, você falou muito bem. Foi muito claro, muito didático, foi muito bom. Anotou aí, Julião? Anotei várias coisas. Legal, muito bom. Isso eu não consigo pensar direito. Tá ok. Que bom que deu certo. Eu acho que hoje eu consegui gravar. Pelo menos apareceu que estava gravando. Ah, tá gravando. Hoje foi gravada a aula. Tá ok. Ana, obrigado pela presença. Júlio, obrigado pela presença. Agora 10h29. Então a gente dá por encerrada a aula. Pessoal, uma boa semana para todos. Nos vemos terça-feira que vem. Até lá. Até lá.